As Tartarugas Ninjas de 2012 conseguem fazer de maneira primorosa trazer referências das suas antigas versões de 2003 e 87, tanto no ritmo, história e desenvolvimento dos personagens, ao mesmo tempo que traz uma grande autenticidade. É um equilíbrio perfeito de criar algo novo, único, que tem a sua própria identidade, ao mesmo tempo que carrega uma carga de nostalgia, tendo desenvolvimentos mais sérios e maduros como a série de 2003, ao mesmo tempo que tem momentos de alívio cômico como a série de 87, fazendo assim com que ela se tornasse uma das séries mais queridas e aclamadas pelos fãs. Então deixa aqui nos comentários qual é a sua versão favorita. Também não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, que tudo isso me ajuda demais, beleza? Então sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa das Tartarugas Ninjas de 2012. E como a maior parte das histórias de origem das tartarugas, Hamato Yoshi e Oroku Saki eram originalmente amigos. Na verdade, nesse caso, eles eram irmãos adotivos. Hamato Yuta, o pai do Yoshi, é um mestre ninja e líder do clã Hamato. E devido à rivalidade que eles tinham com o clã do pé, um dia eles invadiram e dizimaram seus integrantes, restando apenas um bebê como sobrevivente, e este era o próprio Oroku Saki, que o Yuta adotou e criou junto com o seu filho Yoshi, e ambos agora faziam parte do clã Hamato, mas tinham uma rivalidade muito grande. E tudo fica ainda pior quando eles acabam se apaixonando por Tang-chan, mas ela acabou ficando com o Yoshi, e principalmente depois de uma discussão que eles tiveram, o Saki jurou vingança sobre seu irmão adotivo, e é nesse meio tempo que ele acaba descobrindo a sua verdadeira herança do clã do pé, se autonomeando como o Destruidor e desafiando o Yoshi em um combate até a morte. E em meio a essa grande batalha, quando o Saki estava prestes a matar o Yoshi, a Shen acaba intervindo, entrando na frente e recebendo um golpe fatal. Desesperado, o Yoshi quase não conseguiu escapar, e para piorar, eles tinham uma pequena filha bebê, a Miwa, da qual ele acreditava também ter sido morta naquele dia. Porém, o Destruidor a adotou e ela seria conhecida como Karai. Sem mais perspectiva, o Yoshi abandona sua vida e o seu nome, indo para Nova York e se nomeando como Splinter. Isso até que uma noite fatídica, ele comprou 4 filhotes de tartarugas. Enquanto caminhava pela rua, ele acabou se esbarrando em um homem suspeito, que começou a segui-lo até um beco. Escondido, ele observou esses homens trocando uma estranha cápsula, só que ele acaba pisando em um rato e isso revela sua localização, começando assim uma luta com eles. Aquele frasco, que na verdade continha o mutagênio dos Krang, acaba se quebrando e contaminando ele e as suas tartarugas, sofrendo mutações instantaneamente. Ele se transforma em um rato gigante, enquanto as tartarugas tomam formas humanoides, e desde então ele os criariam como seus próprios filhos, vivendo nos esgotos das cidades e ensinando ninjitsu para que eles pudessem se proteger. E com o tempo eles começam a combater o mal da cidade, e um dia o Destruidor, que ainda está no Japão e reinstituiu o clã do pé, vê pelo noticiário que os ninjas estão em Nova York e reconhece a insígnia Hamato naquela shuriken. E isso seria o motivo para toda uma grande história começar. As tartarugas dessa versão trazem muitas características das suas antigas, porém eu julgo que aqui elas foram muito melhor exploradas, com elas tendo uma individualidade maior e também um desenvolvimento de personagem um pouco mais profundo. O Leonardo, como sempre, é o líder do grupo. Ele mantém os seus nobres princípios, fazendo de tudo para sempre proteger os seus irmãos. E ele entende a responsabilidade do que é isso, um fardo que muitas vezes é maior do que ele pode carregar, mas é o seu dever para manter a sua família e o mundo seguros. Já o Donatello é o cérebro do grupo, tendo aquele estereótipo mesmo do geek, nerd, que tem como maior paixão a invenção. É realmente muito impressionante o nível das coisas tecnológicas que ele cria, usando normalmente apenas materiais comuns que ele encontra. Já o Michelangelo não tem toda essa capacidade mental. Ele vê a vida de uma forma diferente, sempre querendo aproveitá-la, sendo mais divertido entre eles. Muitas vezes ele não enxerga a verdadeira gravidade da situação em que ele está, não lutando com um verdadeiro
verdadeiro desempenho, mas ainda sendo muito forte. E por fim, o Rafael é a tartaruga que tem problemas para manejar a sua raiva. Acontece que ele tem sim um bom coração e muita paixão dentro dele, mas essa acaba se manifestando de forma muito violenta, e isso o atrapalha a alcançar a sua potencialidade. Sendo assim, o seu problema não é necessariamente a raiva, mas sim a maneira com que ele a usa. E na primeira temporada acompanhamos as tartarugas se aventurando no mundo exterior pela primeira vez. Eles tinham aprendido toda a teoria ninja, porém agora eles começariam a colocá-la na prática, iniciando os seus dias como heróis. E claro que isso não seria nada fácil, pois se deparariam com grandes maus, como é o caso dos Krangs, essa organização de alienígenas que já conhecemos há um tempo, que se escondem no meio da sociedade usando trajes robóticos para parecerem humanos. Eles se escondem em muitos prédios abandonados, covis secretos e sorrateiramente tentam dominar o mundo com mutagênio. Tendo uma tecnologia alienígena extremamente avançada, eles sequestram vários cientistas e aprimoram todos os seus sistemas. E outro grande inimigo seria, claro, o clã do pé. Liderado pelo Destruidor, eles cruzam o planeta em busca de vingança contra o Splinter. Então, a princípio, seu único objetivo é ir atrás das tartarugas e do Splinter, usando todos os seus ninjas e contratando diversas outras pessoas para isso. Assim, as tartarugas têm que se proteger de toda essa ameaça, enquanto também protegem o mundo para que ela não se espalhe. E o Splinter tem um papel muito importante nisso. Afinal, ele é um mestre muito sábio e sempre dá conselhos importantíssimos para guiar a mente adolescente das tartarugas. Outra aliada extremamente importante seria a April O'Neil, aqui como uma adolescente que teve o seu pai Kirby sequestrado pelos Krangs. E assim ela acaba se juntando com as tartarugas para ajudá-las. Ela é realmente muito esperta e eficiente, porém também tem algum tipo de poder telepático que ela ainda não sabe controlar, mas os Krangs sabem disso e também querem capturá-la. E esse vai ser um dos plots importantes para a primeira temporada. Ela que de início seria vista como a garota em perigo e todos têm que protegê-la, conforme vai treinando com o mestre Splinter vai ficando cada vez mais forte e seu objetivo é ser uma mestre ninja assim como as tartarugas, fazendo parte ativa em pé de igualdade na equipe. Enquanto ela fazia isso para combater os Krang e conseguir resgatar o seu pai, também vemos o plot da Karai, essa vilã que foi criada pelo Destruidor. Depois que conhece as tartarugas, começa a questionar os motivos e as intenções do seu pai. Essa dualidade que vem da sua própria história que ela mesmo não conhece, vai se desenrolando por toda essa temporada. Ela inclusive cria um interesse no Leonardo e tenta trazê-lo para o lado do mal. Tudo é bem confuso na mente dela. E quando chegamos no final desse arco, essas histórias se misturam. A April acaba sendo sequestrada pelos Krang e as tartarugas junto com a Karai vão para resgatá-la, conseguindo chegar até o mais poderoso dos alienígenas, o Krang Prime, o derrotando, liberando a April e salvando o mundo da sua completa dominação, pelo menos por enquanto. E enquanto tudo isso estava acontecendo, o Splinter e o Destruidor se reencontram, tendo o que é um clássico, a batalha entre eles no final da temporada. Só que aqui as suas histórias são intensificadas. No final, o que pode ser dito como uma vitória do Splinter, ele também acaba percebendo que a Karai na verdade poderia ser a sua própria filha, dando um nível de complexidade muito mais interessante para essa personagem. Na segunda temporada, uma quantidade de mutagênio acaba se espalhando por toda Nova York por conta de um confronto com os Krang, fazendo com que diversos personagens recorrentes e também novos se transformassem em mutações, e isso deixaria tudo de cabeça pro ar. O primeiro e mais importante entre eles é o próprio Kirby, que tinha sido resgatado há pouco tempo, mas ao ver a sua filha em perigo acaba a protegendo do mutagênio, e é ele quem acaba se transformando em um morcego horripilante. Isso, claro, deixa a April muito abalada, inclusive se distancia das tartarugas por conta disso. E agora, na sua saga de tentar viver a vida de uma garota normal, ela acaba conhecendo o Casey Jones, que eu amo ele também ser adolescente nessa versão. Mantendo seu espírito rebelde, ele também é muito habilidoso e acaba se aproximando bastante da April e ajudando ela nesse momento. E outra que teria um arco bem interessante também é a própria
Karai, que por toda a tensão do Destruidor saber que a qualquer momento a verdade pode ser revelada, ele muda completamente o jeito de agir com ela, sendo extremamente mais hostil, cruel, a substituindo em diversos serviços. Isso deixa ela bem confusa e meio em cima do muro, porque ao mesmo tempo que ela tem a dúvida, se aproxima das tartarugas, ela ainda continua sendo do mal e trabalhando para ele. Isso chega ao ponto do Destruidor aprisioná-la. E isso não quer dizer que ele não goste dela, é que realmente ele não sabe como lidar com isso. E a sua parte perturbada como vilão acaba se sobressaindo. Inclusive as tartarugas vão atrás dela para conseguir libertá-la, mas nessa guerra por vingança, o Destruidor acaba jogando a sua própria filha no mutagênio, fazendo com que ela se transformasse em uma espécie de cobra. E outro arco interessante foi o da tartaruga do Rafael, que acabou se transformando pelo mutagênio no Slash, uma tartaruga mutante com a mesma inteligência deles, porém sem o mesmo coração. Assim ele acaba indo contra o resto das tartarugas e não gosta da maneira como eles lutam, seguindo assim o seu próprio caminho sozinho. E agora chegando no último arco dessa temporada, a April acaba se aproximando de uma nova amiga, a Irma, que na verdade apenas estava a espionando e a sua verdadeira identidade era o Krang Subprime, que estava apenas planejando uma segunda invasão dos Krang em Nova York. E quando isso acontece, as tartarugas ficam em extrema desvantagem, porque eles são atacados por todos os lados, tanto pelos alienígenas quanto pelo clã do pé, que apesar de travarem uma boa batalha e segurar muito bem a barra, no final eles estavam em completa desvantagem. O QG deles foi completamente destruído. O Splinter luta mais uma vez contra o Destruidor, mas acaba perdendo e sendo jogado no esgoto. Com todos muito feridos e sem ter mais o que fazer, eles são obrigados a fugir, terminando assim essa empolgante temporada. E a terceira começa com algo já familiar das tartarugas de 2003, que é com elas se recuperando em uma fazenda bem afastada da cidade, e principalmente o Léo, que ficou muito ferido e desacordado depois da sua batalha sozinho contra o clã do pé e o Destruidor. E não só fisicamente, porque todos eles tinham acabado de perder o Splinter e não faziam ideia do que poderiam fazer para salvar a Terra. E com certeza esse momento de descanso e pensamento é muito importante para eles. E também temos um breve arco da April, que acaba reencontrando a sua mãe, que na verdade é um clone. E assim, gradativamente, ela vai conhecendo a história por trás da sua existência. E as tartarugas, agora mais recuperadas, começam um treinamento que seria muito importante para eles, já que cresceram no esgoto, literalmente no meio da cidade. Fazer essa conexão com a natureza e acessar essa parte mais espiritual deles faz com que eles evoluam de maneiras diferentes. E aí também que eles acabam se conectando com o Mestre Splinter mais uma vez. Iríamos entender que ele continuava vivo, porém não da mesma forma. E com o conselho dele, eles vão para a parte final do seu treinamento. Finalmente se sentindo prontos, eles decidem voltar para a cidade invadida, que está extremamente perigosa e cheia de inimigos. Muitos deles acabaram tendo contato com o mutagênio e se transformando em mutantes, mas um dos mais destacáveis é a clássica dupla Bebop e Rocksteady, dois vilões já existentes que foram jogados à força pelo Destruidor no mutagênio. E nessa, o arco da Karai acaba ganhando destaque às vezes, mas ele acaba não indo para um rumo muito conclusivo, deixando a sua história meio em aberto para as próximas temporadas. Mas quem realmente ganha mais protagonismo é o grupo Mutanimais, formado pelo Slash, o Leatherhead, o Pit Pombo e o Dr. Macaco. Eles que fazem resistência à invasão Krang durante todo esse tempo, e apesar de terem visões e modo de luta bem diferentes, eles seriam essenciais para ajudar as tartarugas nessa batalha. E aí que temos um plot twist. Os Triceratons acabam aparecendo para livrar a Terra dos Krang, mas para fazer isso eles acabariam a destruindo completamente. Então agora o vilão era completamente outro, e todos os aliados, inclusive inimigos, teriam que se juntar para conseguir fazer frente a eles. E isso gera a incrível cena do Splinter lutando junto com o Destruidor, uma aliança que não terminaria muito bem, e apesar de todos os inúmeros esforços, as coisas não saem como eles planejaram, e a Terra por fim estava prestes a ser completamente destruída. E aí que aparece
aparece uma nave extremamente tecnológica para salvar todo mundo e deixar aquele ar de mistério para a próxima temporada, que seria já um clássico das suas aventuras no espaço. E não só isso, mas também as clássicas aventuras de viagem no tempo. Afinal, o androide Fugitoid, na esperança de salvar o mundo das tartarugas e também o dele, propõe o plano deles voltarem 6 meses no passado e coletar as partes do gerador de buraco negro antes que os Triceratons consigam. E a primeira metade da temporada é essa aventura espacial deles viajando por toda a galáxia, cheia de desafios, novos inimigos como o Lord Drag, que nessa versão é um insetão gigante bem do mal, e também novos aliados como o comandante Gitroca, que apesar das diferenças com as tartarugas, ele também luta pelos seus planetas e assim eles se unem. E destaque aqui para sua ajudante de confiança, a Mona Lisa, que acaba desenvolvendo um interesse amoroso com o Rafael. E outra coisa importante é que eles acabam descobrindo a história de fundo dos Krang, que na sua origem são conhecidos como Ultrons e que não são necessariamente 100% do mal, mas sim que eles são bem mais complexos e essa parte maligna está na liderança do seu povo. Então, depois de todas essas aventuras, teremos uma batalha final com tartarugas de diversas linhas do tempo. E por fim, eles conseguiriam parar os Triceratons e salvar a Terra, acabando com a história dessa primeira metade. Porém, os Krangs e o clã do pé continuavam à solta e as tartarugas não teriam nem muito tempo para descansar. A Karai, que agora não era mais necessariamente uma inimiga das tartarugas, apenas estava buscando vingança do seu pai e iria lutar contra as tartarugas caso elas ficassem no seu caminho. Para isso, ela recruta uma nova amiga, a Shinigami, uma bruxa misteriosa que tem diversos poderes e até consegue hipnotizar seus inimigos. E as coisas ficam ainda mais complicadas porque o Destruidor está completamente viciado no poder do mutagênio. Tomando cada vez mais e mais, ele se transforma em uma criatura deformada com muito poder, mas também extremamente instável. Nesse meio tempo, o Splinter acaba em uma viagem introspectiva, superando diversas questões e tentações para poder voltar e ter uma batalha final com o Destruidor. E aqui chegamos a uma parte muito delicada que muitos consideram o verdadeiro final dessa série. É incrível como ela consegue abordar de uma maneira muito mais sombria, séria e complexa essa última batalha, que carrega um sabor extremamente agridoce. Porque, meus amigos, nessa batalha o Destruidor chega na sua forma final, ele estava extremamente forte e imparável. E pelo seu fator de instabilidade, ele não pensa nem duas vezes em eliminar completamente o Splinter. Sim, dessa vez foi real, as tartarugas tinham acabado de perder o seu mestre. E mesmo tendo a índole que eles criaram em seu treinamento pelo próprio Splinter, de não ver a vingança como algo positivo, ali eles não teriam outra escolha. Era uma questão que superava em todos os aspectos. E claro que quem assume a frente nesse momento é o Leonardo. Ele que dentre os 4 estava destinado a ter essa batalha final. Ele era o escolhido, o líder entre seus irmãos e já teve uma grande derrota para o Destruidor. Porém, dessa vez ele estava completamente diferente. E nem mesmo a versão mais forte e cruel do Destruidor seria capaz de detê-lo. Ao fim, ele fez o que deveria ser feito: derrotar de uma vez por todas o Destruidor. E muita gente considera este como o final verdadeiro da série, porque a quinta temporada segue um rumo um pouco diferenciado, tendo diversas histórias que não seguem exatamente essa linha principal. Mas isso não quer dizer que seja uma temporada ruim. É como se fosse um final especial com várias referências, homenagens, e o maior exemplo disso é a homenagem de crossover que eles fazem com a animação de 87, algo que também aconteceu na animação de 2003 e eles quiseram seguir com essa tradição. E sinceramente é um crossover muito bem feito, resgatando toda essa nostalgia e também na parte visual, tanto a animação 2D, mas principalmente a modelagem 3D dos personagens de 87 ficaram extremamente bem feitos e bonitos, na minha opinião. Eu que já trabalhei um pouco nessa área, eu sei o quanto é difícil de colocar um personagem que originalmente é 2D nesse plano 3D e ficar legal. E nesse caso você bate o olho e já percebe que são esses personagens clássicos. E seguindo a tradição, também temos uma história especial com Miyamoto
Zag. Esse coelho que fez a sua aparição tanto em 87 quanto em 2003, voltou também para a versão de 2012 para marcar história. Nessa jornada, as tartarugas se aproximariam do Zag, principalmente o Leonardo, e para derrotar esse novo vilão do mal, eles aprenderiam muitas técnicas samurais, o que seria muito enriquecedor para sua luta, e sinceramente isso se encaixaria muito bem antes da quarta temporada, porque eles poderiam usar isso para enfrentar com mais efetividade no final o Destruidor. Mas enfim, não foi assim. Também temos um prequel muito emocionante, que conta a história do Splinter quando as tartarugas ainda eram bem pequenininhas, mostrando como ele sobreviveu na cidade durante todo esse tempo, o tanto de perrengue que ele passou até encontrar a base perfeita para eles. Encontrando um livro antigo de arte renascentista, ele dá o nome para as tartarugas, e apesar de estar tão confuso e triste com a sua mutação, ele não deixou nem um segundo de amar e proteger todas elas. E apesar de ter também outras histórias com antigos personagens e também universos paralelos, o arco mais principal de todos dessa quinta temporada é quando os vilões vão atrás de reunir as partes do Destruidor para tentar revivê-lo, o que acaba dando sequência àquele final da quarta temporada. O Leo, agora como o líder dos seus irmãos, ele sente o peso de se comparar com o Splinter, afinal ele sempre tinha um conselho sábio a dar nos momentos difíceis, e a sua experiência era extremamente maior, e ele teria que aprender a conviver com isso. Afinal, o submundo de Nova York estava todo em guerra, tanto o Garra de Tigre, que se tornou uma espécie de líder, quanto a Karai, que queria clamar o seu posto como líder do Clã do Pé, mas também um vilão completamente novo, o Cavaxas, também conhecido como Cabeça Quente, que traz de volta um tom completamente sombrio para esse arco. Afinal, ele é extremamente poderoso com habilidades de pirocinese, necromancia, absorção de poder e também de almas. Avançando cada vez mais e ficando mais poderoso, o seu objetivo final era ressuscitar o Destruidor. E depois de muita luta para conseguir juntar os seus restos mortais, ele finalmente consegue fazer isso, ganhando um poder gigantesco, porém sendo desafiado pelo Michelangelo, que usando o selo místico e com a ajuda do próprio Destruidor morto-vivo, eles conseguem enviar o Cavaxas de volta para o submundo e salvar a Terra mais uma vez. E assim, meus queridos, chegamos ao final dessa incrível história. Sinceramente, para mim, essa é a versão mais incrível das tartarugas, porque além de trazer uma personalidade completamente nova, tendo um equilíbrio muito bom entre as suas partes de humor, as partes mais sombrias, também as cenas de luta são muito boas, com aquela pintadinha de romance que é sempre bem-vinda. Tudo isso sempre fazendo referência às suas versões passadas, como as viagens no tempo, as viagens no espaço, os crossovers, tudo isso muito bem reciclado com a sua própria personalidade. Mas agora eu vou ser bem sincero com vocês, eu ainda não assisti a versão do desenho que foi lançada em 2018. Eu não vejo muita gente falar dela e quando fala não é tão positiva assim. Então o que vocês me aconselham? Eu devo assistir e também trazer um resumo dessa versão? Ou vamos acabar aqui com uma das versões mais aclamadas de todas? Enfim, deixe isso aqui nos comentários, também não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também curtir esse vídeo se ainda não curtiu. Tudo isso me ajuda demais e vocês sabem. Do resto, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!